Boa noite, está no ar o programa Brisas Noturnas. Silveira Lindo é meu nome. Estaremos juntos até bem perto das 22, mais 30 minutos, são precisamente 21, mais 30 minutos em todo o território nacional. Falo concretamente de Moçambique. Hoje, o dedo de conversa vai estar centralizado à juventude moçambicana. Até que ponto a juventude moçambicana está nos trilhos e está fora dos trilhos? Falo isso porque a população moçambicana é constituída por jovens. Então, vamos falar dos jovens, porque os jovens são o futuro de uma nação. E a nossa juventude, a juventude moçambicana, ela está fora dos trilhos. Boa parte da juventude moçambicana está fora dos trilhos. Isso devido a várias razões óbvias. Dizer que a escola ela serve para formar o homem. Então, o que acontece? Moçambique sendo um país subdesenvolvido, ou melhor, em via de desenvolvimento, né? É um país em via de desenvolvimento, então escola é algo assim superficial para os jovens. Os jovens querem mais dinheiro do que escola. Aqui há situações que o jovem para de ir à escola devido a várias razões. Temos que ter algo em conta. A juventude moçambicana ela também sofre com a influência da globalização. Então, há muitos jovens moçambicanos que vivem de aparências. E para poder viver de aparências, você tem que ter algum dinheiro para bancar essa vida de aparência que você está aí a ostentar. Então, o que acontece? Ou você sai da escola, trabalha para poder comprar roupas, para poder comprar bebidas e viver esse mundinho, esse mundo de aparências, ou temos aqueles jovens que também param de ir à escola para poder sustentar a sua namorada que engravidou, porque aqui é uma situação. Tem jovens que param de estudar porque conheceram alguém, começaram a namorar e ele engravidou. Então, ele é obrigado a parar de estudar para poder trabalhar, para poder suprir as despesas que irá ter. Tem daqui jovens que param de estudar porque se relacionaram com algumas amizades que não são boas, amizades que te levam para o pecado, né? Tens que beber, aquela vida de noite, então tu tens que ter dinheiro para poder comprar bebidas, para poder sair. Tem aqui jovens que ainda continuam na escola, que pelo menos vê-se que de longe são o futuro do país, né? Então, muitos jovens param de ir à escola porque engravidaram, porque querem beber. E são muitos, e poucos é que permanecem na escola. Desses que permanecem na escola também há uma frustração. A frustração do jovem que continua a ir para a escola. Ele estuda, fica um bom tempo na carteira, fica anos e anos na carteira e depois sofre com o desemprego. Quer dizer, estudar e não estudar nesse país é quase a mesma coisa. Porque você pode estudar, pode se formar, pode ser doutorado, licenciado, no final das contas não se passa nada de emprego. Acaba trabalhando numa empresa de manufatura, uma empresa, essas empresas de chineses e de indianos por aí, trabalha nas lojas de chineses, mas é uma pessoa licenciada, mas estudou, terminou, não conseguiu emprego porque é exigido 4 anos ou 7 anos de experiência. Essa pessoa não tem isso porque acabou de se formar e não tem essa capacidade de... sabem da coisa. Então, falar da juventude moçambicana é um pouco triste, porque boa parte da juventude moçambicana não tem um futuro, não tem um futuro tão bom, porque a juventude moçambicana, ela primeiro foi ensinada a ter medo, foi ensinada a ter medo da mudança. Então, muitos jovens preferem se desgraçar em noites. Há aqueles que, ok, tudo bem, você conhece alguém, engravida a pessoa, e não tem condições, acabas procurando um biscate,
acabas procurando um pescado, estás aí a trabalhar, trabalhas, sustentas, ou melhor, tu já não trabalhas para ti, tu trabalhas para aquela miúda que tu engravidaste, trabalhas para aquele filho que irás ter. Já não tens dinheiro mais para ti. E o salário que tu recebes é um salário que se formos a fazer uma conta ao pé da letra, é um dinheiro que não vai levar nem uma semana. Mas, enfim, acabamos sobrevivendo. Somos africanos, né? Tu fazes esse exercício, trabalhas, já não trabalhas para ti, trabalhas para a miúda que você engravidou e para o seu futuro filho. Então, se você era um jovem com sonhos, aí vai ficar mais difícil, porque o pouco dinheiro que tu ganhas, tens que sustentar aquela família, tens que pagar renda, pagar água, pagar energia. Suponhamos que você seja um jovem que receba 7.000 meticais. 7.000 meticais, em dólar estamos a falar de por aí 150, 160 dólares, que equivalem a 7.000. Não fiz aqui o câmbio, só estou a chutar. Então, por mês, você recebe 7.000 por mês e tens uma família. Tens que pagar a fatura de água, tens que pagar a fatura de energia, tens que pagar comida, tens que pagar renda. Te garanto, com 7.000 você não faz nada disso. Você não faz nada. 7.000 não faz nada. Então, e isso vai fazer com que para poder suprir tuas necessidades ao pé da letra, vais ter que se envolver ou em negócios, ou vais se envolver em alguma coisa que não é boa. Porque viver em Moçambique é difícil. Então, temos esses jovens que são muitos, que engravidou, abandonou a escola, está aí a trabalhar e para sustentar a sua namorada, o seu filho. Então, ele fica condicionado, porque ele já não trabalha para si, trabalha para o outro. Temos essa margem de jovens. Temos outra margem de jovens. A outra margem de jovem é aquela juventude que estudou, licenciou, doutorou e foi a meter CVs nas empresas, participou em alguns concursos e não tem emprego. Para poder ter emprego, tem que ter costas quentes, tem que ter algum dinheiro para poder comprar uma vaga. Porque o que se vê é que muitos jovens que se formam vão meter lá os documentos, são pessoas realmente com capacidade para demonstrar conhecimento, habilidade e atitude para poder dar um contributo a uma empresa. Se formou, tem aí seu CV, vai concorrer. Suponhamos que uma empresa esteja, ou melhor, o Estado esteja a contratar, por exemplo, 200 pessoas em diferentes áreas. Dessas 200 vagas, garanto que 60% dessas vagas já têm donos. Então, muitos jovens ficam aí nas filas, vão concorrer para vagas que já têm donos. Só estão ali são personagens. Então, essa juventude acaba se frustrando porque ficou muito tempo na carteira a estudar, a pensar que vai ter um emprego e quando chega a hora não há emprego. Então, acabam fazendo o quê? Acabam trabalhando distante daquilo que é sua área de conhecimento. Acaba trabalhando em lojas, mercados, supermercados, acaba abrindo uma banquinha, uma baraquinha, vender produtos por aí fora. Então, essa juventude fica um pouco saturada, porque fica frustrada, porque teve um bom tempo na carteira e quando chegou a hora, nada, zerou, não se passou nada.
essa margem de jovens é uma juventude sofrida. Uma juventude sofrida. Muitos deles acabam se, se drogando, acabam bebendo, tipo brincadeira, mas boa parte deles são frustrados. Acabam caindo em bebidas, caem em vidas que realmente dá pena. Tem jovens que... Outra margem de jovens são aqueles jovens que vivem de aparências. Os jovens que usam as redes sociais para fazer a propaganda, para se produzirem. São jovens que trabalham, que vivem de boladas, são intermediários. Esses trabalham, fazem dinheiro todos os dias para viver de aparências. São esses que têm vida boa nas redes sociais, mas de onde saem é lamentável. Então, esses jovens ficam nas redes sociais, fazem posters, têm seguidores, têm aquela vida boa que todo jovem gostaria de ter, mas no final das contas não se passa nada. Esses jovens, tem muito deles em Moçambique. Então, no final das contas, quando formos a perceber o panorama de tudo isso, é que a juventude moçambicana está perdida. São poucos que têm futuro. São poucos, porque tudo parte da base. Parte tudo de casa, parte tudo da escola. Então, as pessoas perdem muito tempo nas escolas. Não digo que a escola seja má. A escola é muito boa, por acaso, é muito boa. Mas há uma coisa que temos que perceber aqui. Você vai viver num país que está em via de desenvolvimento e sabe que nesse país pessoas que estudam não vão para lado nenhum. Tem que começar a fazer uma análise. Porque só na universidade, a universidade pública, uma universidade pública pode estar aí, por exemplo, no início do ano letivo, tem 1000 vagas para um determinado curso. Pode ser assim, temos 100 vagas para a Faculdade de Engenharias. Então, são 100, né? Então, 1000 estudantes vão se candidatar, vão concorrer para essas 100 vagas. Já são 1000. Temos que tirar 900 fora, ficam 100. E todos pagaram taxa. Então, aquilo é uma bolada, torna-se um business. Mas a escola, ela em si é muito boa. Porque você pode aprender, quando você está na escola, você pode aprender uma coisa, pelo menos. Você vai aprender e vai fazer uma análise, vai ver, na verdade, se eu for a seguir a escola ao pé da letra, posso não ir muito longe, mas se eu estudo até um certo nível, depois eu paro por aqui e começar a abrir um próprio negócio, aí vai me ajudar. Então, você foi para a escola, foi aprender as bases e saiu com uma ideia para criar um negócio. Ao criar um negócio, tu vai ser dependente, tu vai ser o dono do seu próprio patrão. Então, isso é bom. Então, se todo jovem tivesse essa linha de pensamento, estudar até um certo nível. Sim, estudar, tem que estudar. Estuda já tem um certo nível, começas a estudar um negócio, tu abres um negócio, estás a gerir o teu próprio dinheiro, para não termos aquelas situações de você estudar por aí 12 anos, depois não se passar nada. Então, quando você estuda, tem um certo nível, e você começa a ser empreendedor, a ver oportunidades onde outros não veem. Isso é bom. Então, por hora vamos observar um pequeno intervalo. Vamos voltar na segunda parte, última parte do programa. Estamos a falar da juventude moçambicana. Eu sou moçambicano e depois vou dizer em que camada da juventude moçambicana eu me enquadro. Mas por hora e tudo, voltamos no próximo programa. Ou melhor, na segunda parte do programa.